Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos fazer o casalzinho Beto e Benta, espero que gostem. Pessoal, e aproveitando, agradeço a todos que assistem o meu vídeo, tá bom? Aqui pessoal, ó, eu risquei o molde já no tecido, tá? Com tecido dobrado, então eu já risquei as duas perninhas, os dois bracinhos, as duas orelhas e o corpinho. Aqui eu já cortei com tecido dobrado também a parte da frente da cabeça e a parte de trás da cabeça, tudo com tecido dobrado, tá bom? Aí ficou assim, ó. Então, eu já risquei, então agora eu vou costurar, desvirar e volto aqui com vocês. Pessoal, a parte da frente vai ficar assim, ó. Nós vamos cortar o tecido dobrado. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas partes aqui da frente, nós vamos unir. E deixa aqui atrás aberto. A parte de trás, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Parte de trás, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. E vamos costurar, essa parte que é mais gordinha aqui, ó. Nós vamos costurar aqui. E a parte vai ficar assim, aberto, ó. E costurada vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo, ó? Aqui. Pessoal, a cabeça, vocês vão unir as duas partes da frente desse jeito. E depois as duas partes assim atrás. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos uni-las aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, e unir aqui. Tá vendo aqui, ó? E ela vai ficar assim, ó. Pessoal, então, ó, depois de costurado, ficou assim, tá, ó. Costurei as orelhinhas, tá bom? E a cabecinha, como eu já havia mostrado, ficou desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver legal. Aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver se não, ver se dá pra entender melhor. Ó, eu emendei as duas partes da frente aqui primeiro. Depois, eu emendei a parte de trás, aqui. Aí, só depois eu uni aqui, a parte de trás com a parte da frente. Ficar atenta aqui, ó, porque no molde eu deixei uma bolinha que tá mostrando onde que vai ser a focinha do coelhinho, tá? Então, vai ser aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Ó, ele fica mais pra frente, tá vendo? Tá bom? E outra coisa, se atentar no tecido, que nem aqui o peludinho fica pra baixo, tá? Gente, eu não lembro o nome desse tecido aqui, mas vocês podem estar usando soft, feltro. Eu não gosto de trabalhar com feltro, na verdade, mas vocês podem estar usando soft, tá bom? Carapinha. Eu não lembro o nome desse aqui, não sei se esse aqui que é carapinha. Aí, aqui, gente, o corpinho, ó, eu cortei colorido já, tá? Que além de eu cortar colorido, eu economizo o tecido, porque senão eu vou ter que fazer ele, depois fazer a roupinha, então eu achei melhor fazer já direto. E aqui as duas manguinhas, tá? Do vestido. Pra fazer a sainha, eu peguei aqui, ó, uma tira de 50 centímetros por 9. Faz a barra antes, tá? Ó, faz a barra pra depois vocês unirem aqui pra poder fazer a sainha dela. Aí, deixa um lado aqui um pouquinho mais larguinho pra depois a gente passar uma linha por dentro pra poder franzir, tá bom? Então, agora eu vou desvirar, vou encher. Eu só não vou encher, gente, tudo aqui. Eu vou ter que fazer primeiro. Eu vou encher as perninhas daqui pra baixo só. Aqui porque ela vai ficar penduradinha, sentadinha, pendurada. Então, aqui eu não vou colocar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com ele aqui depois, ó. Eu vou encher
Aí, eu vou virar aqui, ó, o tecido. E vou colocar ele aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu vou colocar ele aqui. E vou costurar aqui. Só que daí ele vai estar cheinho no lado direito. Se atenta aqui pra essa costura ficar pra frente, pro pezinho ficar assim. Então, daí a gente vai encher e vai colocar ele aqui, ó. Peraí. É meio lento pra fazer, porque o espaço aqui é pequeno pra enfiar as duas perninhas, tá? Mas dá. Eita. Ó. Aí, eu vou colocar uma perninha aqui. Tá vendo? Só que antes eu vou encher. E depois eu venho com a outra por dentro também. Tá? A gente vai ter que enfiar por aqui pelo pescoço. Pra depois quando a gente conseguir desvirar. Aí, eu vou colocar outra e vai sair aqui também. Ó, tá vendo? Vai ficar assim por dentro. Aí, eu venho e costuro. Então, eu vou lá na máquina fazer isso aqui, vou encher. Aí, eu já volto mostrando pra vocês. Aqui, ó, costurei, tá? Tá vendo, ó? Agora, ó, é só eu puxar aqui, ó. E ela vai ficar penduradinha aqui, ó, tá bom? Aí, ó, se atenta pra costura ficar aqui, pro pezinho ficar virado pra frente, tá vendo? Aí, aqui, gente, eu coloquei enchimento até 2 dedos do pezinho, ó, tá vendo? Agora, eu vou encher. Pessoal, antes de vocês encherem a cabeça, coloca a focinha, tá? Que fica mais fácil. Aqui, ó. Tá bom? A não ser que vocês não vão fazer com pressão. Eu gosto de fazer com pressão, tá bom? Ó, enchi a cabeça, já coloquei aqui o narizinho, tá? Porque fica mais fácil pra depois a gente colocar por causa da travinha, tá bom? Aqui, ó, as orelhinhas eu não vou encher, porque eu quero elas molinhas. Enchi o corpinho aqui, ó, com as perninhas, então ficou assim, tá? E enchi os 2 bracinhos. Agora, os bracinhos, a gente vai colocar a manguinha, toma cuidado aqui, ó, porque ela tem um lado que é mais larguinho, onde vai ficar a mãozinha pra dentro, tá? Então, ó, aqui, aí, esse aqui é outro bracinho, então, a gente vai colocar aqui. Eu vou deixar o molde lá na descrição pra vocês, tá, gente? Aí é só vocês me solicitarem que eu libero. Aqui, ó. Então, já tem aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a cabeça. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer primeiro o olhinho dele, tá? Então, ó, eu tenho 2 bolinhas aqui, ó, com furinho no meio. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou começar aqui por baixo. Deixa eu ver. Aqui. Acho que aqui tá bom. Aqui. Tá dando pra ver aí, gente? Aí, eu vou colocar aqui, ó. E vou enfiar aqui de novo. Tem um dedo mais ou menos, então, eu vou sair aqui, ó. Aqui. Ó. E vou puxar bem. E já vou enfiar outra aqui. Opa! Então, ó, eu vou puxar bem aqui, vou segurar. Aqui, ó, pra ficar fundinho. Ó, tá?
Daí aqui, ó, eu já vou fazer os cílios com esse aqui. Então, eu vou fazer um cílio, peraí. Vou fazer um cílio saindo aqui. E o outro já vem aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá saindo meu enchimento. Coloco aqui. E já saio lá. Pra fazer do outro lado. Ó. Aqui. Ele é felpudinho, daí ele esconde um pouco. Aí eu venho aqui. Ó, aí eu já puxo aqui, ó, e já saio aqui embaixo pra eu poder arrematar, ó. Tá vendo? Aí dá uma arrumadinha antes de amarrar, pra ficar certinho aqui, pra não ficar um mais apertado que o outro. Ó. Aqui e aqui. Aí agora eu vou arrematar aqui embaixo. Gente, se sair o enchimento, coloca de novo. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho aqui embaixo, ó. Porque aqui eu vou fazer a boquinha dele. Agora eu vou pegar uma linha preta, tô fazendo linha de bordado, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui bem no meio da costura. Venho aqui. Saio aqui. Ó. Tô fazendo com linha dupla, tá? Daí, ó, eu venho aqui. Ó. Mais ou menos um dedo também, tá vendo, ó? Aí eu vou vir aqui mais um dedo. Só que daí eu vou vir aqui no meio. Ó. Assim. Aí eu venho aqui. Um dedo. Aqui. E saio aqui no meio. Nossa, como é ruim. Ele entra na linha, nessa espuma, no enchimento, ó. Daí aqui eu vou arrematar. Ó. Ficou assim, ó. Aqui, gente, não tá dando pra ver direito,
porque tá felpudinho, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu vou pôr a cabeça aqui, ó. Vou costurar a cabeça aqui. Então, eu vou costurar como? Cabeça, corpo, cabeça, a volta toda, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Tá estranhinha? Tá. Mas depois vai ficar uma gracinha, vocês vão ver. Agora, a gente vai colocar essa orelhinha, tá? Aqui e aqui. Então, vamos lá. Eu vou pregar ela mais ou menos aqui, ó. Um dedo abaixo aqui do centro, tá? Ó. Onde vai ter as emendas da costura aqui, ó. Tá vendo? Eu vou marcar um dedo. Então, eu vou costurar aqui. Eu tô costurando com linha comum mesmo, tá, gente? Porque eu vou colocar alguma coisa na cabeça em cima depois, então vai prender bem. Não sei ainda o que eu vou fazer pra colocar, se um chapéuzinho, se fitinha, não sei ainda. Esse tecido é legal porque ele é felpudinho, aí ele mistura com os outros, não aparece as emendas, fica legal. Ó. Agora, eu vou colocar a outra aqui, mesma coisa. Um dedinho e aqui. Aqui. Aí, ó, já trago a linha, já trago de lá, já trago pra cá, ó. Ó, ficou assim. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o bracinho. Então, ó, vou colocar o bracinho aqui agora. Ó, tá tomando forma, tá vendo? Ó, tá ficando bonitinho, não tá, gente? Então, vamos lá. Agora, aqui eu uso linha de pipa, tá? Então, ó, a curvinha pra frente. Aqui. Aí, ó, eu vou medir aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui atrás da costura e sair na outra costura lá atrás. Ó. Prende a orelhinha aqui, ó, pra não atrapalhar. Aqui. Aqui.
venho aqui. E vou sair na costura na frente e vou sair aqui na frente. Vou dar mais uma volta, eu gosto de dar 2 voltas, tá, gente? Pra ficar bem firme. Aqui. Volto lá. Aqui. Ó. Agora sim, eu venho aqui e puxo. Se vocês quiserem fazer mais fofinho aqui, ó, também pode fazer. Sabe aquelas bem fofinhas? Pode fazer. É como eu tô fazendo com o resto de tecido, eu fiz com o que eu tinha. Eu amarro umas 3 vezes, tá? Agora, enfio a agulha aqui, ó, saio lá atrás. E daí eu já enfio aqui também, ó. Eu puxo as 2 pontas. Aqui, ó. Daí eu venho, puxo aqui, ó. Já sai as 4 aqui, ó. Cuidar pra não cortar o tecido. Ó, tá vendo? Ó, gente, ela em pé, ela tá dando 30 centímetros, exatamente. Tá bom? Sentada, tá dando 15. Agora, aqui nós vamos fazer aqui a sainha, que eu já fiz a barrinha. Então, a gente vai passar uma linha aqui. Deixa eu pegar uma linha maior. Antes, gente, vamos unir aqui, ó. Vou lá na máquina unir aqui, tá bom? Aqui, ó, já uni. Aí, essa união aqui, gente, a gente vai deixar pra trás, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Onde eu fiz a união, eu vou passar a agulha. Eu deixei no lado mais largo. Então, ó, aqui é mais largo. Eu vou passar aqui. Ó, eu vou passar a agulha pelo meio, ó, tá vendo, ó? Se vocês quiserem colocar elástico, vocês coloquem também, que fica legal. É que eu não tenho mais elástico aqui, meu elástico acabou, então eu tô fazendo assim. O elástico que eu tenho aqui é muito grosso. Ó, eu vou sair aqui, ó. Corto a linha. Dou um nozinho aqui, pra unir as duas. Aí, agora, ó, eu vou unir aqui, vou arrumar aqui o franzidinho direitinho aqui, ó. Agora, antes de eu amarrar, eu vou colocar aqui no corpinho dela e nós vamos ver como é que vai ficar.
Gente, eu tô fazendo esse casalzinho, ele é bem simplesinho, é só pra eu poder aproveitar o resto de retalho que eu tenho aqui, tá bom? Pra não desperdiçar, porque às vezes a gente tem uns pedacinhos, não dá pra fazer nada com eles, né? Então, eu tô fazendo aqui pra poder aproveitar. Ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Aí, quando ela ficar sentadinha, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí, eu vou colocar um rabinho aqui, tá? Eu vou fazer um pomponzinho e vou colocar aqui o rabinho depois, tá? Só vou pôr por fora. Agora, gente, a gente vai fazer o chapéuzinho da coelhinha, tá? Então, aqui, ó, eu cortei 2 tecidos de cores diferentes, tá? Eu comprei um rosinha de poá e um xadrezinho combinando com o vestidinho. Os dois, eu fiz isso aqui, ó. Eu cortei um círculo de 19 centímetros de diâmetro, os dois. Esse daqui, antes de eu unir com esse, eu costurei uma rendinha aqui, ó. Pra dar um acabamentinho no chapéuzinho, tá? Então, ó, aí o que eu vou fazer? Eu vou costurar ele aqui, em cima aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Então, eu vou lá passar na máquina e já volto. Ó, então, eu costurei, tá? Costurei em cima de onde eu costurei a renda, pra ficar uma costura só, pra não aparecer do outro lado, tá? Aí, ficou assim, ó. Tá bom? Aí, então, ó, eu costurei todinha a volta, tá? Eu costurei onde eu fiz a costura da rendinha lá dentro. Aí, aqui no centro, gente, bem no centro aqui, ó, eu marquei o centro e eu vou fazer um buraquinho depois pra eu poder, como é que fala? Desvirar. Aí, eu tenho um CD aqui, ó, eu pus aqui no centro, achei bem o centro e, ó, acertei aqui pra ficar com a largura todinha igual e risquei. Então, eu risquei aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, aqui, onde eu vou colocar o elástico, tá bom? Só que daqui que eu vou fazer? Eu vou primeiro cortar, porque senão depois eu não consigo desvirar. Fazer um cortinho pequeno, tá, gente? Só pra desvirar. Ó, agora eu vou desvirar. Pega aqui do lado que fica mais fácil, tá? Ó, aí vai puxando. Porque como vai ficar dentro da cabeça, vai ficar escondidinho. Aí, depois, se vocês quiserem colocar um pedacinho de tecido pra tampar, também pode colocar, tá? Ó, desvirei. Desvirei. Então, ó, como eu falei pra vocês, eu vou colocar o CD aqui pra medir a abinha aqui, tá? Vai dar mais ou menos, ó, cada lado, 2,5 centímetros de cada lado, tá bom? Aí, eu vou riscar, gente, pra eu poder costurar o quê? Pra eu poder costurar o elástico que eu vou colocar aqui. Eu peguei uma tira de elástico de 16 centímetros.
Tá vendo aqui, ó? Eu risquei. Aí, eu vou costurar elástico nessa parte aqui. E deixa o buraquinho aberto aqui por enquanto, que depois eu vou pôr um pouquinho de enchimento. Então, ó, eu tenho elástico aqui de 16 centímetros. Tá bom? E vou costurar aqui. Vou costurando, gente, aqui, ó. E vou esticando, tá? Vou esticando pra ele ficar franzidinho. Vou fazer e já volto. Aqui, ó, costurei assim, tá vendo, ó? E fui franzindo. Ó, eu peguei 16 centímetros, sobrou meio centímetro. Eu vou cortar aqui, tá? Do elástico. Ó, e atrás vai ficar assim, tá vendo, ó? Aí, quando eu fiz a rendinha que eu coloquei aqui... Quando eu coloquei a rendinha, eu deixei aqui, ó, 2 fitinhas pra fora também, tá vendo, ó? Pra fazer um charminho, ó. Tá dando pra ver direitinho? Aí, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos colocar assim nela, ó. Eu vou colocar o lacinho de lado, ó. Vai ficar assim. Só que pra não ficar assim muito amassadinha aqui, eu vou colocar o quê? Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Cadê o enchimento? Peraí. Ó, vou pôr só um pouquinho, tá? Só pra dar uma enchidinha aqui, ó. Ó, tá claro, né? Peraí. Ó, coloquei aqui, tá vendo, ó? Pra ficar um pouquinho cheinho. Aí, aqui, gente, acho que eu vou, antes de costurar, antes de colocar na cabecinha, acho que eu vou colar um pedacinho de tecido aqui, peraí. Eu tenho essa cola aqui, ó, super bonder. Vamos ver se eu consigo colar com ela, peraí. Não sei se vai dar certo, gente, mas vou tentar. Com umas gotinhas. Deu certo não, gente? Ó, com a cola não deu certo, eu vou dar uns fuxiquinhos aqui, ó, pra costurar, tá? É que vocês podem estar pondo, gente, com cola quente. Cola quente eu sei que dá certo. É que a minha cola ainda não tá quente, vai demorar muito. Então, eu vou dar uns churros aqui, ó. Só pra esconder, tá, gente? Pra não ter perigo da fibra ficar saindo também, né? Pronto. Foi mais rápido. Ó. Ó, tampei. Agora, eu vou enfiar lá dentro. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ver se precisa arrumar a espuminha aqui. Ó. Ah, ficou muito mais bonitinho, cheinho, ó. Ó. Ficou muito mais bonitinho. Tá vendo? Ficou assim. Então, esse é o chapeuzinho dela. Se vocês quiserem estar passando uma fita aqui, ó, eu tenho essas fitas aqui.
Vocês podem estar passando uma fitinha aqui pra dar um acabamento, ó. Tá vendo, ó? Pode estar fazendo assim também, ó. Tá? Eu não quero, eu quero assim. Vou deixar assim. Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui um lacinho aqui, ó. Tá bom? E agora, gente, nós vamos fazer o quê? Já estamos com o chapéuzinho feito aqui da boneca. Já estamos com o chapéuzinho dela pronto. Agora, gente, eu vou fazer o menininho. O menininho, eu já adiantei, tá, gente? Eu já adiantei. Porque é o mesmo molde. A roupinha aqui é pra fazer um shortinho, que eu vou deixar lá as medidas lá também, tá bom? Fiz as manguinhas, a blusinha, tá bom? A blusinha eu fiz ela antes, aqui eu fiz diferente, aqui eu já fiz direto nela. Lembra que eu falei que eu ia fazer direto nela? Agora aqui eu fiz diferente, eu fiz ele todinho primeiro com o mesmo tecido da mãozinha do rostinho, aí eu fiz a blusinha, só que antes de colocar a cabeça, você tem que colocar a blusinha, tá bom? Aí põe a manguinha normal, aí você põe o shortzinho, é simples de fazer, tá bom? É o mesmo esquema aqui, corta o tecido, faz uma barrinha, passa a linha, costura pra poder franzir, tá bom? Agora, nós vamos fazer o chapeuzinho dele. O chapeuzinho dele, gente, nós vamos fazer o quê? Eu tenho um molde aqui, ó, esse aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar 6 vezes ele, ó. Eu já cortei pra adiantar, tá bom? Ó, cortei 6 vezes aqui. 2, 4, 5, cadê o outro? Tá aqui, ó, 6. Tá bom? Aí, aqui, eu já fiz a abinha do bonezinho que eu vou fazer. E eu tenho uma tira aqui também, tá? A tira, ela tem 22 centímetros, tá? 22 por 9. 22 por 9, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas abinhas, nós vamos emendar aqui, ó. Uma por uma. Vamos emendar aqui. Emendou, nós vamos pegar essa parte aberta e nós vamos emendar aqui a outra. Tá bom? E aí, nós vamos fazer assim em todas elas. Eu vou fazer e venho mostrar pra vocês. Ó, nós vamos fazer assim, ó. Tá vendo, ó? 2 vezes. Por que 2 vezes? Você vai cortar, na verdade, 12 pecinhas daquela lá. Dessa daqui. 12 dessa aqui. Vai costurar uma aqui, ó, vai costurando assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar exatamente assim. Por quê? Porque uma vai ficar aqui e essa outra vai ficar aqui, ó. Vai fazer o forro, pra não ficar essas coisinhas feias aparecendo, ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ó, aqui e aqui, tá bom? Agora, aqui, ó, nós vamos fazer o fuxico aqui, ó. Tá? Na beiradinha aqui. Pra quê? Pra poder fazer o tamanho da cabecinha dele, né? Então, a gente vai franzir tudo aqui, ó. Não é pra franzir muito, não, só um pouquinho, tá, gente? Só pra poder fazer a voltinha da cabeça. A gente vai cortar aqui. Dá um nozinho aqui. Aí, aqui, ó, a gente pega a outra ponta aqui, vai puxar aqui. Ó, junta as 2 pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Pra gente dar uma franzidinha aqui.
Mas a gente vai fazer o quê? Vai franzir só um pouquinho. Você vai ver aqui quanto que vai ficar aqui na cabecinha dele. Ó, nós vamos colocar aqui, certo? Aí, a gente vai pegar essa faixinha aqui, ó, nós vamos costurar aqui em volta, tá bom? Então, ó, nós vamos franzir, nós vamos pegar essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Emenda ela, aí nós vamos pregar ela aqui. Onde nós vamos pregar? Pegar ela aqui atrás, ó. Ó, vamos fazer assim. Aí, nós vamos passar na máquina aqui, ó, costurando aqui. Tá? Então, eu vou colocar o alfinete aqui, pra gente ter uma noção de como que vai ficar. Ó, coloquei o alfinete aqui, segurando aqui na beiradinha, tá bom? Aí, vou passar uma costura em toda a volta e já volto. Ó, ficou assim, ó, tá vendo, ó? Costurei aqui. Agora, eu vou abaixar aqui. E ficou assim, ó, tá vendo? A abinha aqui. Tá vendo a abinha aqui? Então, eu vou ter que costurar ela aqui primeiro. Pra ela ficar assim. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Não vai, não. Então, eu vou ver aqui onde que eu vou colocar. Vou colocar ela aqui, ó. Então, eu vou costurar ela aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou medir aqui, ó, e vou alinhavar ela junto. Ó. Eu vou alinhavar ela aqui junto. Aqui. Seguindo a costura que eu tava, o alinhava que eu tava lá embaixo, tá? Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque daí é uma peça muito pequena. Então, pra gente não ficar fazendo 3, 4 vezes costura na máquina, pra não ficar muito pesado, a gente faz isso aqui. Ó, tá vendo? Eu costurei aqui, ó. Ó, costurei desse jeito aqui. Ó. Aí, quando eu virar, a abinha vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora que eu preguei aqui e alinhavei aqui, nós vamos pegar aquela outra parte, nós vamos colocar aqui, ó, em cima. E nós vamos fazer o que agora? Nós vamos tampar tudo isso daqui, ó. Por isso que eu falei que era pra alinhavar, porque senão fica muita linha, muita costura. Aí acaba ficando pesado. Ó, agora nós vamos costurar aqui. Então, pra ficar mais fácil, eu vou colocar o alfinete, tá? Aqui.
vou alfinetar tudo aqui, ó. Pessoal, eu tô trabalhando com linho. O linho, ele é muito mole, ele escapa aqui, tá? Então, ó, eu tô alfinetando aqui tudo pra poder costurar certinho aqui. Mas aí, como ele é mole, eu vou alinhavar. Aqui, gente, ó, eu resolvi, ao invés de eu costurar, eu vou colar. Então, ó, eu vou dobrar aqui, ó, e vou colar, tá bom? Eu achei melhor assim, porque daí é muito pequenininha a peça e esse tecido meu, ele desfia muito. Como eu falei pra você, isso aqui é linho. E ele desfia muito. Então, ó, eu vou colar e já volto. Pessoal, ficou assim, então, ó. Até que ficou bonitinho, gente, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Olha, vocês podem deixar ele sentadinho, podem deixar ele com a perninha pendurada, com a perninha cruzada. Podem usar de várias posições, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, compartilhe, comentem. E até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau!